Olá, sou Bernardo Descenzo, sócio analista da STK Capital e vim fazer o comentário desse mês. No mês de junho, verificamos uma forte aversão ao risco no mercado global, com a economia dos Estados Unidos já dando sinais de desaquecimento, em resposta principalmente ao aumento dos juros anunciado pelo Fed. Já no ambiente local, observamos alguns sinais de que a inflação começa a perder força. Porém, estamos em ano eleitoral e políticas fiscais expansionistas podem comprometer o sucesso da política monetária proposta pelo Banco Central. Do lado micro, continuamos observando oportunidades relevantes nas ações brasileiras e norte-americanas, o que se reflete na exposição dos nossos fundos. Em termos de performance, os setores que contribuíram positivamente para o fundo no mês foram utilities e tecnologia, e do lado negativo, os setores de consumo cíclico e óleo e gás foram os maiores detratores de performance. O STK Long Bias teve um desempenho de menos 7,88% e o Long Only de menos 10,37%, contra menos 11,50% do Ibovespa. As contribuições positivas para a carteira no mês foram Eletrobras e Google, e do lado negativo, os destaques foram Gerdau e Soma. No comentário desse mês, falaremos sobre uma empresa que é referência na revitalização de campos maduros de petróleo offshore, a PetroRio. Focada em aumento de produção e redução de custos operacionais, a companhia apresenta um histórico de aquisições rentáveis, assim como um potencial para incrementar significativamente sua produção nos próximos 5 anos. Com uma estratégia que consiste em adquirir campos maduros, a companhia busca revitalizar a produção e reduzir custos, minimizando seu lifting cost, que de 2017 para cá já caiu de $40 por barril para cerca de $11 por barril. Mas o que são tais campos maduros e que oportunidades existem nesses ativos? Após a etapa de exploração de um determinado campo, as grandes companhias de petróleo passam para a etapa de desenvolvimento, no qual os poços cobertos são perfurados e a produção é iniciada. Ocorre que após um determinado período, a produção desses poços entra em declínio, e a estrutura de custos do campo deixa de fazer sentido econômico, uma vez que foi dimensionada pensando-se nos primeiros anos de produção. Com isso, essas companhias desinvestem desses campos em declínio, gerando oportunidades para as operadoras menores, que buscam cortar custos e realizar investimentos adicionais para recuperar a produtividade dos campos. Nesse contexto, em 2014, a PetroRio comprou o campo de Polvo, até então operado pela BP, um campo maduro em estágios de declínio. Desde então, a companhia incrementou e estabilizou sua curva de produção de modo a ampliar a vida útil do ativo e adiar sua estimativa de abandono, a qual passou de 2017 para 2037. Já em termos de custos, a companhia foi capaz de cortar o OPEX de Polvo em cerca de 50% ao longo dos últimos anos, movimento que trouxe alavancagem operacional para o ativo. Além disso, com a aquisição de Tubarão Martelo em 2020, campo próximo a Polvo operado pela Domo, a companhia foi capaz de criar seu primeiro cluster, capturando sinergias relevantes para os dois campos. A estratégia era straightforward, usar a mesma infraestrutura para atender ambos os ativos. Assim, pela proximidade dos dois campos, foi possível conectá-los através de uma tubulação submersa de modo a descomissionar uma das plataformas flutuantes que escoavam óleo de polvo, reduzindo o custo operacional do cluster, que caiu pela metade, ao passo que sua produção cresceu cerca de 40% nos últimos 2 anos. Além disso, a PetroRio opera também Frade, campo adquirido da Chevron em 2019, que mostrou ter sinergias de custos relevantes com polvo, de modo que entre 2019 e 2021, o custo de operação de Frade caiu 70%. Atualmente, a companhia está realizando a primeira parte de seu plano de revitalização no campo, com potencial para dobrar a produção do ativo até 2025. Em paralelo, entre 2020 e 2021, a companhia também adquiriu um stake majoritário em Wahoo. Por ser relativamente próximo à Frade, a PetroRio passa a poder conectar os dois campos, assim como fez no passado, criando mais um cluster com custos atrativos. Cabe notar que após seu desenvolvimento e conexão com a FPSO Frade, o Wahoo trará um aumento expressivo na produção da companhia, com aumento marginal de custos, reduzindo ainda mais seu lifting cost consolidado. Além disso, recentemente, a PetroRio anunciou a aquisição de 90% de Albacora Leste, operado pela Petrobras. Aqui, cabe notar que com apenas a produção do ativo em 2022 já haveria um incremento de cerca de 70% em relação à produção atual da companhia. Adicionalmente, considerando as expectativas do relatório de certificação de reservas mais recente, a produção de Albacora Leste teria ainda espaço para dobrar. Nesse sentido, cabe ressaltar que a aquisição levou as reservas da PetroRio de cerca de 290 milhões de barris para o patamar de 640 milhões de barris. Ainda, há a possibilidade de que nos próximos meses a companhia venha adquirir da Petrobras mais um ativo transformacional, a Albacora. Situado a oeste de Albacora Leste, o campo de Albacora contava com uma produção próxima dos 40 mil barris dia, segundo a ANP em 2020, podendo chegar a 70 mil barris dia uma vez comprado e redesenvolvido pela PetroRio, que recentemente foi selecionada para as negociações exclusivas com a Petrobras. Em síntese, esperamos que com a entrega das campanhas de Frade, Wahoo, Albacora Leste e potencialmente de Albacora, a produção da companhia tenha espaço para sair dos 35 mil barris dias produzido hoje para cerca de 170 mil barris dia em 2025. Por fim, cabe ressaltar que ao longo dos últimos anos, do ponto de vista de governança, a PetroRio passou por mudanças que nos trouxeram mais conforto, contando hoje com nomes de qualidade em seu board. Assim, pelas oportunidades existentes de crescimento de produção e cortes de custos, aliados à capacidade de execução que o management vem provando, acreditamos que a PetroRio possui potencial para continuar se mostrando uma tese de geração de valor para o acionista no longo prazo,
mesmo assumindo premissas conservadoras em relação ao preço do petróleo. Agradeço a todos e os convido a conhecer o nosso site stkcapital.com.br e nos acompanhar também pelo LinkedIn.